Fala, pitaqueiros! Eu me chamo André do canal do Gandaia e estamos aqui hoje para falar de Copa do Mundo. A Copa do Mundo chegou e a gente está aqui para tentar passar para vocês as melhores dicas de opção de SG e análise dos jogos também, montando aí um time no final, certo? Para você tentar ganhar uma graninha. Mas antes, se ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, já deixa aquele like e compartilha o vídeo para o YouTube recomendar a gente para mais pessoas. Se você quer ser um sócio Gandaia, receber dicas, análises, estatísticas e muito time formado para várias salas, chama a gente no direct do Instagram, no Telegram, que a gente vai estar passando tudo direitinho para vocês, beleza? Então, sem mais delongas, vamos falar aqui de Catar e Equador, o jogo que abre aí a nossa Copa do Mundo 2022. A seleção do Catar não perde a 5 jogos e vem de 4 vitórias. Já o Equador não perde a 7 jogos e não toma gol a 6. Eu acredito que por ser a seleção anfitriã, o Catar possa endurecer um pouco o confronto, mas acredito também que o Equador seja favorito para esse duelo. O SG é um pouquinho arriscado aí, hein? Então teremos também, vamos lá para mais jogos, Inglaterra e Irã. A Inglaterra chega com desconfiança para essa Copa do Mundo, vem de 6 jogos sem vitória, e sofreu gol nos últimos 3. Já o Irã não perde a 3 jogos. Se a gente fosse analisar somente pelos números, o Irã seria favorito, mas não é assim, quando entra em campo. Sabemos que a Inglaterra tem confrontos difíceis na Europa, e o Irã já não vem de confrontos tão difíceis assim nas eliminatórias e nos seus amistosos. Então a Inglaterra é sim favorita para esse duelo com chances de SG. Teremos também Senegal e Holanda. A Holanda favorita para o duelo, vem de 3 vitórias e não perde a 15 jogos. E Senegal não perde a 3 jogos. Mas é aquela mesma coisa de Inglaterra e Irã. As seleções que o Senegal vem enfrentando são mais fracas do que a Holanda. A Holanda na Europa vem enfrentando seleções mais fortes, e não perde a 15 jogos. Então a Holanda favorita com grandes chances também de SG. E por último, para fechar essa primeira rodada de Rei do Pitaco, Grupo A e Grupo B, Estados Unidos e País de Gales, um duelo sem favorito. Dos 4 duelos que estão disponíveis para a gente, esse é o mais duro. Um País de Gales vem de 3 derrotas e não vence há 5 jogos, sofreu gol em todos os duelos. Todos os últimos 5 jogos aí, País de Gales tomou gol. E os Estados Unidos vem de 3 jogos sem vitória. Então é um jogo bastante aberto. O SG é um pouco complicado aqui, mas eu daria um leve favoritismo para a seleção de Gales, beleza? Então, diante de tudo que a gente falou, galerinha, vamos fechar aqui a seleção da Inglaterra diante do Irã, Por mais que ela não viva um grande momento, a gente vai fechar. Já vamos começar usando aqui a estratégia de banco de reserva. Vamos com o Ramsdale do Arsenal de titular e o Pickford na reserva, E automaticamente ele entra. Na lateral temos grandes opções, Kyle Walker. Vamos com Trippier de titular, Trippier do Newcastle. E vamos na reserva aqui com Luke Shaw, lateral aí do Manchester United. No banco de reservas a gente vai com Gareth Southgate. No banco de reservas, para fazer a estratégia de banco, a gente tem que ter aí pelo menos uma leve certeza de que o cara vai entrar. Então, para também fazer essa pontuação boa aí do banco de reservas e poder disputar com o titular, certo? Vamos com John Stones, do City, de titular, certo? Vamos fazer a estratégia de banco agora com Dier, que é dúvida, Vamos com Dier do Tottenham, que é dúvida, e vamos colocar o Manguire aqui, Português horrível esse meu, Manguire, Manguire, do United na reservas. Então já fizemos a nossa estratégia de banco, certo? Agora no meio campo a gente vai fazer uma mescla de todos os jogadores, Vamos aplicar aqui. Separado pela média não tem necessidade, porque os jogadores ainda não têm média. Temos grandes opções pela própria Inglaterra, Phil Foden, e o Bellingham. Bellingham que vem fazendo uma bela temporada pelo Borussia Dortmund. Phil Foden não preciso nem falar. Quem acompanha o futebol inglês sabe da qualidade dele no City. Frank de Jong, e o Klaassen, certo? São 2 grandes opções pela seleção holandesa também. Temos descendo mais um pouquinho, vou fugir um pouco de Senegal, vou fugir um pouco dos Estados Unidos, que tem alguns jogadores que realmente é só para aposta, como o Gueye do Senegal, certo? Descendo mais um pouquinho pela seleção do Equador, temos o Alan Franco, um meia bastante ofensivo, que pode contribuir com algo. Angel Mena, também do Equador, é outro jogador que me chama a atenção, para quem quiser fazer apostas, dá para ir com ele. E o Morel, da seleção de Gales, também é outro que é válido como aposta. Então, diante de tudo que a gente falou, vamos fazer essa apostinha no Alan Franco, Vamos com Phil Foden da Inglaterra e vamos com Frank de Jong da Holanda. Setor de ataque aí sim, muitas opções boas, A gente tem a dupla aqui do Steven, o Bergson e o Bergwijn, os dois aí do Ajax, são grandes opções. Temos o Depay, atacante do Barcelona. Harry Kane vai ser nosso titular, não preciso nem falar porquê. Temos o Sterling, também grande opção, que joga aí no Chelsea.
ele que tá meio apagado lá no futebol inglês, mas sabemos da qualidade dele. Sadio Mané, ele tá como um provável, galera, mas sabemos que ele tá contundido. Então Sadio Mané é muito provável que se jogar, jogue só o terceiro jogo de Senegal. Gareth Bale, pela seleção de Gales, grande aposta também para a rodada. Michel Estrada e Ené Valencia. O Ené Valencia é grande jogador, hein? Jogador do Fenerbahçe, né? Artilheiro lá, batedor de pênalti, né? Então é uma grande aposta também para a rodada, assim como o Daniel James do Gales. Né? Temos Pulisic, que joga no futebol inglês aí pelos Estados Unidos, grande opção, e acredito que pare por aqui as melhores opções. Lá embaixo a gente tem o Taremi, atacante do Porto, que ao meu ver, do Irã, da seleção iraniana, é a melhor opção, né? Atacante do Porto, joga no futebol europeu. Então, diante de tudo que a gente falou, vamos com Harry Kane, vamos com Memphis Depay e vamos com o Bergson da Holanda. Já no banco de reserva, vamos colocar o outro Bergson, também da Holanda. E no meio-campo, vamos com Bellingham, que vem fazendo uma bela temporada. Então, galerinha, essa é uma das principais seleções, né, que irão disputar a Copa, Inglaterra e Holanda. Então, tá aí um vídeo para vocês formando um time aí para você tentar ganhar uma grana. Se você quiser ver mais seleções, né, fecha com a gente aí no nosso canal de sócio. É só chamar a gente no direct do Instagram, do Telegram, que a gente vai estar passando tudo direitinho para vocês, beleza? Então até a próxima, um abraço, valeu, fui!